No vídeo passado, nós entendemos que a sua boca funciona como uma impressora biológica que materializa a realidade, mas hoje eu preciso que você dê um passo para trás e olhe para o que está alimentando essa impressora. Se você tentar imprimir um documento colorido usando um cartucho de tinta preta, você pode ter o melhor papel do mundo e a impressora mais cara do mercado, mas a cor que você deseja nunca vai aparecer. Na engenharia da vida, o seu coração é esse cartucho. Ou melhor, ele é o disco rígido onde todas as informações da sua existência foram gravadas. Talvez você tenha passado décadas acreditando que o coração é apenas o lugar dos sentimentos românticos, mas Jesus, em sua sabedoria de mestre da engenharia humana, revelou algo muito mais profundo em Mateus capítulo 12, versículo 35. Ele disse que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro. Note que Jesus não usou uma linguagem poética aqui. Ele usou uma linguagem de estoque e distribuição. Ele usou a palavra tesouro, que no original grego remete a um depósito, um lugar de armazenamento, uma caixa onde se guarda valores. O que Jesus estava ensinando, 2000 anos antes da neurociência moderna, é que você não produz o que quer, você produz o que tem em estoque. O seu coração é o subconsciente, um banco de dados maciço que opera em segundo plano, 24 horas por dia, processando informações a uma velocidade que a sua mente consciente jamais conseguiria acompanhar. O grande erro da espiritualidade moderna é tentar mudar o produto final sem mexer no almoxarifado. Você vai para a igreja, ouve uma mensagem de vitória, sua mente consciente concorda e diz que agora tudo vai ser diferente. Mas quando você volta para o mundo real, o seu sistema operacional recorre ao estoque antigo. Se o seu depósito está cheio de arquivos de rejeição, escassez, medo e autossabotagem, não importa o quanto você grite frases de fé, a sua biologia e a sua realidade vão continuar extraindo do seu tesouro acumulado. Jesus estava nos alertando que o conteúdo desse depósito determina a qualidade da sua vida, não porque Deus está pesando suas boas obras, mas porque o sistema foi desenhado para ser coerente com o que está gravado nele. Você é uma máquina de repetição. Se o seu tesouro interno é de falência, você pode ganhar na loteria hoje e o seu subconsciente dará um jeito de te levar de volta à estagnação em tempo recorde, apenas para manter a fidelidade ao arquivo mestre. Nós precisamos entender como esse depósito foi formado, como esse hardware foi programado e por que você se sente um estranho dentro da própria vida, querendo avançar, mas sendo puxado por uma âncora invisível que Jesus chamou de coração. O tesouro não é o que você guarda para os outros verem, é o que está impregnado nas suas células e nos seus padrões neurais mais profundos. É aqui que o jogo é decidido. Para entender como esse depósito foi construído, você precisa compreender que o seu cérebro não nasceu com um software de sucesso ou fracasso pré-instalado. Ele nasceu como uma máquina de aprendizado em estado de download contínuo. Nos seus primeiros 7 anos de vida, a sua mente operava em uma frequência cerebral que a ciência chama de ondas teta, que é basicamente um estado de hipnose profunda. Isso significa que tudo o que você viu, ouviu e sentiu durante a sua infância não passou pelo filtro da lógica, mas foi gravado diretamente no seu disco rígido como verdade absoluta. Se os seus pais diziam que a vida era uma luta constante, que o dinheiro era a raiz de todo o mal, ou que pessoas como você não chegavam longe, o seu sistema operacional aceitou isso como uma lei de funcionamento da realidade. Você não tinha defesa. Os seus primeiros programadores foram pessoas que muitas vezes também operavam com softwares corrompidos e eles simplesmente transferiram o vírus da escassez e da insegurança para você através da repetição e do exemplo.
Neurociência explica que cada experiência repetida cria uma trilha neural, uma estrada física no seu cérebro. Se você foi criticado constantemente, o seu cérebro pavimentou uma rodovia de alta velocidade para a autocrítica. Se você cresceu em um ambiente de medo, o seu sistema nervoso central se tornou um especialista em detectar perigo, mesmo onde ele não existe. Jesus conhecia essa mecânica de formação de padrões. Quando ele falava sobre a árvore ser conhecida pelos seus frutos, ele estava descrevendo a genética espiritual e mental que herdamos do nosso ambiente. O problema é que você cresceu, mas o seu hardware continua rodando o programa que foi instalado quando você ainda era uma criança indefesa. É por isso que muitos de vocês sentem um conflito interno esmagador. A sua mente consciente, que representa apenas 5% da sua capacidade de processamento, quer prosperar, quer ter um relacionamento saudável e quer ter paz, mas os outros 95%, que é o seu subconsciente, o seu tesouro, está rodando o programa da sobrevivência e da limitação. É uma luta desproporcional. É como tentar digitar um texto de esperança em um teclado onde metade das teclas está programada para escrever tragédia. Você tenta mudar pelo esforço da vontade, mas a vontade é um recurso finito que se esgota rápido, enquanto a programação do depósito é automática e incansável. Se você não entender que o seu coração foi programado por repetição e impacto emocional, você continuará sendo um refém do passado, acreditando que o azar é o seu destino, quando na verdade o seu destino é apenas o resultado estatístico dos arquivos que estão no seu estoque. Jesus não veio apenas para te dar um lugar no céu. Ele veio para te mostrar como resetar essa programação terrena que te mantém escravo de ciclos que você nem mesmo criou. Você precisa olhar para os seus resultados hoje e identificar quais são os softwares que foram instalados na sua infância, porque você não pode deletar o que você não admite que existe. O seu depósito atual é a soma das vozes que te cercaram, mas a boa notícia da engenharia de Deus é que o hardware pode ser remapeado através de um novo protocolo de entrada. Este conflito entre o que você deseja e o que você realmente realiza tem um nome técnico na engenharia da mente. Chama-se dissonância cognitiva. Mas Jesus descreveu isso como um reino dividido contra si mesmo. A maioria de vocês vive em uma guerra civil constante, onde a sua vontade consciente é o soldado raso e o seu depósito subconsciente é o general de 5 estrelas. O erro fatal que mantém as pessoas presas em ciclos de fracasso é acreditar que a força de vontade é suficiente para mudar a vida. A ciência moderna nos diz que a vontade consciente é processada no córtex pré-frontal, uma área que consome uma energia absurda e que se cansa muito rápido. Já o seu depósito, o seu coração, é operado pelos gânglios da base e pelo sistema límbico, que são estruturas muito mais antigas, rápidas e automáticas. Quando você decide conscientemente que vai prosperar, mas o seu arquivo interno diz que você é indigno, o seu cérebro entra em um mecanismo de coerência. O seu cérebro odeia estar errado. Ele tem uma necessidade biológica de fazer com que a sua realidade externa combine com o seu mapa interno. Se o seu mapa diz que você é alguém que sempre perde no final, o seu próprio sistema nervoso vai sabotar uma oportunidade de ouro apenas para manter o seu mundo interno em ordem. Isso explica por que o apóstolo Paulo, em uma análise de profunda psicologia espiritual, escreveu em Romanos capítulo 7 que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, esse ele acabava praticando. Paulo estava descrevendo um conflito de hardware. Ele estava mostrando que existe uma lei operando nos seus membros, ou seja, na sua biologia, que muitas vezes é contrária à lei da sua mente. O seu depósito é como um termostato. Se o termostato da sua mente está configurado para 20 graus de sucesso,
e a vida te joga para 30 graus, o seu subconsciente vai abrir as janelas e ligar o ar-condicionado para te trazer de volta aos 20 graus, mesmo que isso signifique perder dinheiro, terminar um relacionamento ou ficar doente. Você chama isso de azar, mas Jesus chama isso de fruto do tesouro. Se você ganha um aumento salarial, mas o seu arquivo interno diz que dinheiro traz problemas, você vai manifestar uma despesa inesperada, um carro que quebra ou uma doença súbita, apenas para se livrar do excesso de recursos que não condiz com o seu estoque. É um sistema de segurança que o cérebro criou para te manter no que ele considera a zona de segurança, que é o conhecido, mesmo que o conhecido seja a miséria. Para o seu subconsciente, ser feliz em um ambiente desconhecido é mais perigoso do que ser infeliz em um ambiente familiar. É por isso que você vê tantas pessoas honestas e trabalhadoras que nunca saem do lugar. Elas estão tentando dirigir um carro com o freio de mão puxado pela própria programação. Enquanto você não entender que o seu coração é o piloto automático e a sua vontade é apenas um passageiro gritando ordens, você continuará sendo uma vítima do seu próprio estoque de informações. O seu depósito não obedece aos seus desejos, ele obedece aos seus arquivos. E se esses arquivos estão corrompidos, a única saída não é orar mais forte por mudança externa, mas iniciar um processo de engenharia reversa para alterar a configuração do sistema operacional. Agora que o diagnóstico está exposto e você entendeu que o seu depósito está operando contra você, a pergunta que queima é: como é que se limpa um HD biológico? A resposta da ciência e da engenharia espiritual de Jesus é contraintuitiva. O cérebro humano não possui uma tecla de delete. Você não consegue simplesmente apagar uma memória ou uma crença limitante que foi gravada com fogo e repetição durante anos. No momento em que você tenta não pensar em algo, você está, na verdade, reforçando a trilha neural daquela informação. Na neurociência, aprendemos que neurônios que disparam juntos permanecem juntos. Então, a estratégia não é apagar o arquivo velho, mas realizar o que chamamos de sobrescrita de dados. Você precisa gravar uma informação tão poderosa, tão frequente e tão intensa que o sistema operacional seja obrigado a adotar esse novo caminho como a rota principal. O apóstolo Paulo entregou o código mestre para isso em Romanos capítulo 12, versículo 2, quando disse: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." A palavra grega usada para transformação aqui é metamorfose, que indica uma mudança estrutural, física e química. Paulo não estava sugerindo um pensamento positivo passageiro. Ele estava descrevendo um processo de engenharia onde a pressão da nova informação altera a forma do hardware. Para mudar o seu depósito, você precisa de dois componentes fundamentais: intensidade emocional e repetição. Implacável. Lembra que eu disse que o seu depósito foi formado na infância através do download direto? Como adulto, os seus filtros lógicos estão ligados, o que torna a entrada de novos dados mais lenta. Para furar esse bloqueio, você precisa usar a mesma linguagem que o coração entende. O coração não entende português ou inglês. Ele entende frequências de convicção. Jesus ensinava que quando você orar, deve crer que já recebeu. Isso é um comando de sobrescrita. Ao sentir a gratidão por algo que ainda não se manifestou fisicamente, você está enviando um sinal químico para o seu corpo, dizendo que a nova realidade já é um fato consumado. Isso gera um curto-circuito no arquivo de escassez antigo. Você começa a ocupar o espaço do seu tesouro com novas evidências. Se o seu depósito antigo dizia que você é um fracasso, você não vai apenas repetir que é um vencedor como um robô. Você vai caçar pequenas vitórias no seu dia a dia e celebrá-las com uma intensidade desproporcional, forçando o seu
Cérebro a registrar que o padrão mudou. A Bíblia chama isso de renovar a mente. A ciência chama de neuroplasticidade autodirigida. É o ato de você, o operador da máquina, assumir o controle do teclado e começar a digitar um novo software de identidade. Você precisa entender que o seu depósito é como um jardim. Se você não plantar o que deseja, o mato do que você não quer crescerá por padrão. A limpeza do depósito exige uma vigilância brutal. Você precisa se tornar um auditor de si mesmo, questionando cada pensamento que tenta entrar no estoque. Se uma ideia de medo bater à porta, você não luta contra ela, você apenas apresenta o novo arquivo. Você diz ao seu sistema: esse dado não é mais compatível com a minha versão atual. Este processo de sobrescrita requer paciência porque o hardware resiste à mudança. O seu cérebro vai tentar economizar energia voltando para a estrada pavimentada do erro. Mas se você mantiver a nova frequência por tempo suficiente, a estrada velha vai sofrer uma atrofia por desuso. O mato vai crescer na trilha da escassez até que ela desapareça do mapa principal. Você está prestes a entender que a sua maior tarefa espiritual não é convencer Deus a te dar algo, mas convencer o seu próprio depósito de que você já possui a autoridade para manifestar a vida que Ele desenhou para você. Chegamos ao ponto crítico onde a maioria das pessoas falha. Elas entendem o mecanismo, compreendem a teoria da sobrescrita de dados, mas não conseguem manter o novo software rodando porque negligenciam a função de guardião do sistema. Você precisa entender que uma vez que você inicia o processo de limpeza do seu depósito, o ambiente ao seu redor, que ainda está configurado para a sua versão antiga, vai tentar enviar notificações de erro o tempo todo. É por isso que o manual de instruções mais antigo do mundo, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, nos dá uma ordem de engenharia de segurança máxima. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Observe que a instrução não diz para você guardar a sua conta bancária ou a sua reputação acima de tudo, mas o seu coração, o seu depósito. Por quê? Porque se o depósito for corrompido, todo o resto da sua existência será uma cópia fiel dessa corrupção. Guardar o coração não é um ato místico de fechar os olhos e esperar o melhor. É um ato de filtragem de dados em tempo real. Você precisa se tornar o firewall do seu próprio subconsciente. Cada conversa fiada, cada notícia de desgraça, cada música que exalta a traição ou a escassez e cada imagem de derrota que você consome são tentativas de upload de arquivos maliciosos no seu tesouro. Jesus era um mestre em selecionar o que entrava no seu sistema. Ele não permitia que a descrença alheia contaminasse o seu estoque de milagres. Se você quer que o seu novo software de vitória funcione, você terá que ser brutal com quem você permite que acesse o seu sistema. A partir de hoje, você não é mais um receptor passivo de informações. Você é o administrador-chefe do seu hardware. Este vídeo marca o fim da sua fase de ignorância sobre o que está guardado dentro de você. Nós diagnosticamos o depósito, entendemos a formação do estoque e iniciamos a sobrescrita dos arquivos corrompidos. Mas agora, para que essa mudança seja permanente, precisamos olhar para a origem. Se o coração é o depósito e a boca é a impressora, quem é que está digitando o comando original? Por onde é que esses dados entram com tanta força que conseguem mudar a nossa química interna? A resposta está nos portais de entrada, nos sensores que captam a realidade e a transformam em código binário dentro do seu cérebro. No próximo vídeo, nós vamos descer ainda mais fundo na toca do coelho e entender o poder dos olhos e dos ouvidos e como você tem sido programado sem perceber através desses canais.
Antes de encerrarmos, vamos selar este novo entendimento com um decreto de autoridade para o seu sistema operacional. Feche os seus olhos e alinhe a sua intenção com o comando que vamos emitir agora. Pai, em nome de Jesus, eu assumo hoje a minha função de guardião do meu coração. Eu renuncio a todo arquivo de escassez, rejeição e medo que foi instalado no meu depósito por repetição ou trauma. Pela autoridade da tua palavra, eu ordeno uma limpeza profunda em cada trilha neural de fracasso. Eu instalo agora o software da tua promessa e decreto que o meu depósito só aceitará o que é puro, justo e de boa fama. Minha vida não será mais um reflexo do meu passado, mas um monumento da tua engenharia de glória. Eu guardo o meu tesouro e declaro que dele fluirão rios de vida e abundância. Está feito. Agora, preste atenção. O seu trabalho hoje é observar o que tenta entrar no seu depósito. Não deixe lixo entrar na sua máquina. Se você decidiu ser o guardião do seu tesouro, escreva nos comentários a frase: "O meu sistema está protegido." Isso fixa o comando na sua mente. E se prepare, porque no vídeo 3, nós vamos fechar as portas por onde o inimigo e a escassez têm entrado livremente na sua vida. Nos vemos no próximo código.